Igreja de Cristo. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Tá todo mundo com calor, né? Graça e paz, igreja. Cadê o barulho? Aleluia. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade. Obrigado, pastor Roberto, pastor Luciene, todos os nossos pastores. Que Deus abençoe cada um que está aqui nesta noite. Que Deus possa falar conosco. Amém? Vamos ler. Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de João. João capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Estamos continuando o nosso tema sobre vida abundante. Quem foi abençoado com os preletores que passaram aqui durante 4 domingos? Quem foi abençoado? Amém. Eu creio que hoje Deus tem algo de novo para a sua vida. Amém? Deus preparou o melhor para a sua vida. Vamos ler em nome de Jesus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus veio para que você, para que eu tenhamos a vida e uma vida com abundância. A vida abundante, segundo Deus, é uma vida eterna. É uma vida que não tem fim. Amém? É uma vida que não tem fim. A palavra abundante, no grego, é perisson. O que significa perisson? Muito, muito bem, além de medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de esperar ou antecipar. É uma quantidade em excesso, em quantidade normal. Quando Jesus fala, Jesus fala eu. O que significa eu? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início, é o fim. Ele é a palavra de vida. Jesus é a cura. Jesus é um milagre. Jesus é a resposta que você está perguntando. Jesus é a solução dos teus problemas. Quando ele fala, eu vim, ele vem para mudar a história da sua vida. Jesus vem para que tenha vida. Qual é essa vida? Será que você entende? Quando ele fala, eu vim. Então, essa palavra, eu, apaga tudo que o ladrão roubou na sua vida. Apaga tudo que o ladrão roubou na sua família. Apaga tudo que o ladrão fez na sua sociedade. Apaga a tristeza. Apaga a maldade. Apaga todo tipo de doença na sua vida. Jesus prometeu uma vida muito do que pensamos imaginar. O que Deus reservou para nós, segundo o apóstolo Paulo. No livro do 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele fala o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu,
está entendendo muito bem o que Jesus preparou para você? São as coisas que os olhos não vê. Amém? As coisas que o ouvido não ouviu. As coisas que o ouvido não ouviu. Vamos continuar. E não subiram ao coração do homem. São as coisas que você não espera. São as coisas que você não imagina. São as coisas que você nunca ouviu na sua vida. São as coisas que Deus preparou, reservou para a sua vida. Amém? São as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? Você ama Deus? Se você ama Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, se você ama Deus, tenha certeza que Ele preparou as coisas que ninguém nunca viu e ninguém nunca ouviu. São as coisas que ninguém nunca pensou. Quando a gente vai ler lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte: são as coisas que os nossos pensamentos, ele fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Daí eles falaram no versículo 9 que como os céus e a terra, o céu está mais alto que a terra, são essas coisas que Deus preparou para a sua vida. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, mas eu vim te dizer que os seus pensamentos não valem. Os seus pensamentos não valem. Se você está pensando alguma coisa nesta noite, entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, que os seus pensamentos gritam mais alto que os meus. Alguém pode dizer nessa noite que os pensamentos de Deus gritam mais alto que os meus pensamentos. Talvez você já traçou os seus caminhos, falando: amanhã é segunda-feira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comer, vou beber, vou comprar roupa, vou não sei o quê. Mas será que você já falou com Deus, perguntou para Ele quais são os caminhos que Ele preparou para você? Será que você já pensou nisso? Você está planejando o que você vai fazer. E tem um feriadão, né? Dia 7. Talvez você já planejou muitas coisas. Falando: não, dia 7 vai bombar. Dia 7 eu vou viajar. Dia 7 eu vou fazer churrasco na minha casa. Será que você já perguntou para Deus o que você está reservando para mim no dia 7? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. É por isso que muitas vezes quando a gente faz planos, não temos êxito, porque a gente não entrega nas mãos do Senhor. Não entregamos nas mãos do Senhor. No livro do Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a vida abundante não está resumida somente nos materiais, no dinheiro. Está além de tudo isso. A vida abundante está além dos materiais que nós temos, além do dinheiro que nós temos. Deus fará para nós não somente
aquilo que pedimos e desejamos em oração, mas Ele fará do que nossa imaginação não pode alcançar. Então, Deus vai fazer para nós aquilo que nossa imaginação possa alcançar. Segundo tópico fala o seguinte: quando começa a se manifestar a vida abundante em nós? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte: mas a todos o receberam, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus, aos que crerem no seu nome. Entendeu? Entendeu? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Ele te deu o direito de se tornar filho de Deus. Quando você se torna um filho verdadeiro do Senhor, a vida abundante começa a agir na sua vida. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a missão de Satanás não vai ter mais poder sobre as nossas vidas. Quando eu e você recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a missão do Satanás, que era de roubar, de matar, de destruir, não vai ter mais poder. Não vai ter mais poder. Somente a missão de Jesus de te dar vida e te dar uma vida com abundância. Uma vida que te dá direito de se tornar filho de Deus e de te dar uma vida abundante na sua plenitude. Glória a Deus. Será que você está entendendo isso? Quando você recebe Ele no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, você começa a curtir essa vida abundante. Bem, no João capítulo 1, versículo 16 a 17, fala o seguinte: recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés nos trouxe a lei. Ele nos trouxe a lei, mas ele não nos deu vida. Será que você entende? Talvez você vai falar, mas Moisés tirou o povo lá no escravagismo, lá no Egito. Como que ele não nos deu a vida? A Bíblia fala muito bem que ele trouxe o quê? A lei. Mas quem deu a vida é Jesus. Vamos avançar, você vai entender melhor. Jesus nos trouxe a graça e a verdade. Tem uma grande separação entre os dois. Vamos continuar. Disse-lhe, pois, Jesus, aqui versículo 17. Não, João capítulo 6, versículo 32 a 35. O que a Bíblia fala? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém? Você está acompanhando ali com a sua Bíblia? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos
sempre desse pão. Será que essa noite você pode falar isso? Senhor, me dá sempre esse pão. Eles pediram. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Somente Ele que é. Tudo que você está precisando está com Jesus. Se você abrir o seu coração, receber Ele como Senhor, Salvador da sua vida, você vai receber todas essas bênçãos. Aquele que vem a mim não terá fome. Ele está continuando falando as bênçãos sobre a sua vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Você está entendendo muito bem? Jesus falou: aqueles que vêm a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. Você nunca vai ter sede. Será que você entende isso? Quando você vai buscar Jesus e colocar Ele no fundo do seu coração, você nunca vai ter fome. E você nunca vai ter sede. Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Somente Ele que nos dá pão. Esse pão, somente Jesus. Ele é o pão que desceu do céu para nos dar vida. Moisés não conseguiu dar esse pão para nós. Ele deu o maná, o pão do céu. Tudo que comer o pão, nós vamos ver que quando o povo de Israel saiu lá no cativeiro, lá no Egito, eles estavam andando no deserto e de repente, como ele estava com fome, Deus fez descer o maná do céu. E quando eles comeram esse pão não deu vida. Sabe por que não deu vida? Porque eles não conseguiram entrar na terra prometida. Amém? Nem Moisés, nem o povo de Israel não conseguiram entrar na vida abundante natural, que era Canaã. Canaã era uma vida abundante natural. Se você for ler lá no livro de Deuteronômio, você vai ver como Moisés está descrevendo Canaã. Mas quem conseguiu entrar? Somente o Josué e o Caleb. Somente os dois que entraram. Mas o que todos saíram lá no Egito, morreram. Somente Jesus que tem o pão da vida. Amém? Somente Ele. Vamos ver o exemplo do rei Davi. O rei Davi nos ensinou como ter uma vida abundante, temendo Deus. Ele nos ensinou como ter uma vida abundante, temendo Deus. É por isso que ele venceu o Golias. Ele matou o urso e leão e muitas vitórias na guerra. Mas ele não deu o pão da vida. O rei Salomão é a mesma coisa. Ele era um homem rico. Rico demais. Até no dia de hoje, ninguém pode se comparar com a riqueza que o rei Salomão tinha. Ninguém aqui na terra. Ele tinha uma sabedoria extraordinária que ninguém até hoje tem. Mas se a gente for ler lá no Hebreu 11, a gente vai ler pela fé, Moisés, pela fé, Enoque, pela fé, não sei o quê, pela fé, Jacó, pela fé. Mas tudo, mesmo tendo testemunho de fé,
não alcançaram a promessa. Amém? Quando você lê no Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos, pela fé, eles fizeram muitas coisas, mas no final eles escreveram, não alcançaram a promessa. Amém? Qual é a vida que Jesus nos deu? Vamos ler aqui. Qual é a vida que Jesus nos deu? João capítulo 3, versículo 16. Fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Eu pensava que você ia dar uma salva de palmas, você ia dar os gritos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas que tenha a vida eterna. Qual é essa vida eterna? É uma vida abundante. Jesus nos deu a vida que se chama Zoe. Quem já ouviu falar de Zoe? Glória a Deus. Zoe é uma palavra em grego que significa vida divina, vida sobrenatural. Ele vai além de toda a vida. Zoe vai além de toda a vida. É uma vida eterna, uma vida imperecível. Uma vida que não perece ou deixa de existir. Uma vida é diferente de bios. Bios também é no grego. Temos agora bios. Nós nascemos, nós vamos morrer. É uma vida terrena, não é uma vida eterna. Mas para você ter uma vida eterna, você tem que ter essa vida Zoe. Amém? Você tem que ter essa vida Zoe. Zoe, ela sobrevive à morte física e entra na eternidade. Essa vida Zoe vai te levar na eternidade. Isso que nós devemos buscar. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 2. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem. Deus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E essa vida está acima de todas vida enquanto vivemos. Nessa vida ela traz abundante. A vida abundante está ligada à natureza de Jesus. A vida abundante está ligada à natureza de Jesus. Podemos jejuar e orar, mas se não recebemos Jesus na nossa vida, estamos perdidos. Eu lembro quando a nossa mãe levava nós para a igreja, desde pequena, a gente sempre foi da igreja.
A gente ia, cantava desde pequena, na escolinha, cantava na escolinha, fazia as coisas na igreja. Mas a gente não tinha ainda conhecimento de quem era Jesus. A gente não tinha ainda filho, Jesus, que é Jesus, como uma vida eterna. Então, quando nós crescemos, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a meditar a palavra, comecei a meditar. Eu ia junto, acompanhar os evangelistas, né, que ia evangelizar de casa em casa. Eu ia junto. Eu chegava lá também, eles me davam oportunidade de orar também, mas não entendia nada. O dia que eu entendi que Jesus, Ele é o meu Senhor, é meu Salvador, Ele tem que morar dentro de mim. Aquele dia tudo mudou na minha vida. Aquele dia tudo mudou. Mas quando eu ia fazer evangelismo, eu ia com muito orgulho. Eu ia com muito orgulho, porque eu sabia do que eu ia falar. Antes não sabia, só falava porque foi ensinada. Mas quando eu recebi Ele na minha vida, tudo mudou. Eu falava com orgulho. Eu pregava a palavra de Deus com orgulho, porque eu sabia do que eu falava, de quem que eu falava. Amém? Quando a vida abundante entra em você, ela infecta, ele impacta a sua vida. Se tiver doença, Ele traz a cura. Se tiver tristeza, Ele traz a paz. Quando a vida abundante entra dentro da sua vida, Ele muda tudo. Quando Ele entra na sua vida, Ele coloca tudo no lugar. Você vai receber a paz que o mundo não pode dar. Você vai receber a alegria que o Satanás roubou. A gente lembra que nós lemos que ele vem só para roubar, só para matar, só para destruir. Mas quando Jesus entra na sua vida, quando Ele coloca essa vida Zoe dentro de você, tudo muda. Tudo muda. Quando a vida Zoe entra dentro de você, tudo muda. Aonde que você tinha fracasso, você vai ter sucesso. Aonde que você tinha perguntas, você vai ter respostas. Amém? O que a vida Zoe produz na minha vida? Você se pergunta, o que a vida Zoe produz na minha vida? João capítulo 1, versículo 4 fala o seguinte. A vida Zoe produz na sua vida. Ele produz a luz. Amém? A vida Zoe produz a luz dentro de você. A luz te tira na escuridão. Ele ilumina a sua vida e te tira nas trevas de Satanás. Amém? Você está entendendo? Então, Ele produz a luz. Quando a luz entra dentro de você, Ele tira todas as trevas. Ele tira toda a escuridão que o Satanás colocou dentro de você. João capítulo 8, versículo 12 e 13 fala o seguinte. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. João capítulo 8, versículo 2. Jesus é a luz verdadeira. Quando você lhe segue, Ele remove todas as trevas. Ele tira todo o engano do Satanás. Talvez o Satanás está te enganando que a vida, o caminho que você está seguindo é um caminho certo.
Mas você vai, e quando você chega no final, tudo cai para a terra. Você perde tudo. Mas quando Jesus coloca a sua luz na sua vida, Ele muda tudo na sua vida. Jesus é a luz verdadeira. Nós devemos seguir Jesus. Quando nós seguimos Jesus, Ele remove tudo. Todo pecado, todas as trevas. Ele remove tudo nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Ele vai iluminar o seu caminho para te levar na presença de Deus, para ser salvo, para ser livre. Você vai ser livre quando você segue Jesus. Quando você recebe Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Quando você acredita que é a luz que ilumina a sua vida, tudo vai mudar. Quando a vida Zoe entra dentro de nós, Ele nos faz novas criaturas. Amém? Ele nos faz novas criaturas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso que a vida Zoe produz em nós. Quando Ele entra na sua vida, quando você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida passada não tem mais poder sobre você. Tem gente que pergunta: eu já pequei muito na minha vida, já fiz coisas erradas. Será que Jesus está me vendo? Quando você recebe Ele, Ele apaga o seu passado. Amém? Quando você recebe Ele na sua vida, Ele vai apagar o seu passado. E as coisas novas vão surgir na sua vida. As coisas novas vão surgir na sua vida. O que a vida Zoe produz de novo dentro de nós? Ele nos faz as pessoas nascidas de novo. Nós vamos nascer de novo quando nós recebemos essa vida Zoe. João capítulo 3, versículo 5 a 8 fala o seguinte: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem foi batizado hoje? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. A palavra para você. Na verdade, Jesus te fala o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas como você fez isso hoje, o seu lugar está garantido. Amém? Quem já recebeu o batismo, quem já nasceu de novo, os nossos lugares estão garantidos lá no céu. Você acredita nisso? O seu lugar está reservado lá no céu. Acho que você não está acreditando, mas você não deu nem salva de palma. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? A vida divina está dentro daquele que é nascido de novo. A vida eterna está dentro daquele que é nascido de novo. Se você é nascido de novo, você vai viver essa vida abundante. Se você é nascido de novo,
Se você é uma nova criatura, você vai viver as maravilhas do Senhor. Você vai viver essa vida imperecível. Amém? Porque a vida divina está dentro de você. Agora não é mais você que guia a sua vida. É Jesus Cristo, porque Ele vive em você. Você está vivendo uma vida íntima com Jesus. Amém? Quando você nascer de novo, não é mais você que vai guiar a sua vida. Não é mais você. Você não tem esse direito. Tem que entregar, deixar Ele guiar você. Você vai depender dEle, de Jesus na sua vida, para Ele te guiar. Amém? Como devo manter a vida abundante? Como eu e você devemos manter essa vida zoe que nós recebemos do Senhor? Essa vida imperecível, essa vida eterna que nós recebemos. Como podemos manter isso? Dominando o pecado. Amém? Para nós manter as bênçãos do Senhor, para nós manter essa vida eterna, devemos dominar o pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Devemos fugir do pecado. Talvez você vai falar, eu não consigo dominar o pecado. Cada vez que eu estou no caminho certo, de repente eu me vejo fazendo coisas erradas, coisas antigas. É porque você não esqueceu. Porque você não apagou o seu passado. Se você apagar o seu passado, se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai apagar o seu passado. E você não vai mais se lembrar das coisas antigas. Você não vai mais se lembrar das coisas antigas. O seu passado foi apagado. Mas até hoje tem gente que se condena. Eu estava discipulando uma irmã. Ela falou para mim, pastora, mas eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa errada. Será que Deus pode me perdoar? Eu falei para ela assim, Deus vai te perdoar, mas só com uma condição. Só com uma condição. Você receber Ele de verdade. Você dá o lugar que Ele precisa. Porque Ele está aí batendo a porta do seu coração. Batendo. Quando você deixa Ele entrar, quando você deixa Ele te dominar, você vai conseguir dominar o pecado. Quando Jesus está reinando dentro de você, a treva não tem mais poder sobre a sua vida. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você vai fugir. E vai fugir de verdade. Mesmo se o pecado está te chamando, você vai falar, não, é passado, agora tem um caminho novo. Agora tem uma pessoa que está guiando a minha vida. Não é as trevas mais que vão guiar a sua vida, é Jesus. Vamos dar um pequeno exemplo. Quem tem gato em casa? Gatinho, um gato. Quem tem gato? Então, o gato, quando você coloca o gato dentro da água, o que ele faz? Ele sai e tira, né? Tira toda a água. O gato não gosta de sujeira. Ele entra e sai e vai se lambendo, se secando. Mas quando você coloca o porco dentro da sujeira, o que ele faz? Ele fica. Ele fica porque é o lugar dele. Amém? Então nós devemos viver como os gatos.
Devemos viver como os gatos. Devemos fugir ao pecado. Fuja. Devemos fugir ao pecado. O porco fica aí porque é o lugar dele. Ele tem a natureza de sujeira. E nós temos a natureza de Jesus. Nós temos a natureza de Jesus. Nós temos a natureza de Jesus. Glória a Deus. Nós temos a natureza de Jesus. E somos o templo do Espírito Santo. E devemos manter a nossa posição. Nós devemos manter a nossa posição. Como quando nós estamos lá dentro do caminho certo, devemos manter a nossa posição. Porque tem dois caminhos na nossa frente. O mal e o bem. Devemos manter. Se você escolher o bem, continua nesse caminho. Se você escolher o mal, você continua também. Mas quando você escolhe o bem, continua. Permaneça. Amém? Devemos ter intimidade com Deus. Para nós manter essa vida abundante. Devemos ter intimidade com Deus. Para manter a nossa conexão com Deus. E ter uma vida de oração, de santidade, de jejum e meditação da palavra. Devemos manter a nossa posição. Devemos manter a nossa posição na presença do Senhor. Devemos buscar Deus com todo o nosso coração. Para nós manter isso, temos que ter a intimidade com Deus. Quando Jesus falou para Simão Pedro, vai no lugar mais alto, é naquele lugar que ele tinha intimidade com Deus. E quando ele foi ter com Deus, as bênçãos caíram sobre ele. A Bíblia fala que ele pescou como nunca. Isso que é a vida abundante. Para nós manter essa posição, devemos ter intimidade. Antes ele não tinha intimidade, mas quando ele foi no lugar mais alto, no lugar que somente ele com Deus, ele viveu a vida abundante. Ele viveu a pesca maravilhosa. Devemos ter intimidade com Deus. Devemos manter a nossa posição. Devemos manter a nossa posição. A vida abundante não depende da idade espiritual. Talvez você vai falar, eu já tenho 20 anos, 20 anos na vida cristã, eu já sou cristã há 20 anos, eu já sou cristã há 10 anos. Mas nós vamos ver o exemplo daquele ladrão lá na cruz com Jesus. Ele era um ladrão. Ele não tinha intimidade com Deus. Não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Mas ele confessou seus pecados na hora. Ele recebeu o quê? A vida eterna. E você pode fazer isso também hoje. Você pode confessar os seus pecados. Você pode se detonar dos seus maus caminhos. Você pode receber Ele hoje. Ele vai mudar a história da sua vida. Você pode. Se o ladrão conseguiu, você pode também. Amém? Se ele conseguiu, você pode também. Pode se converter hoje. Pode se converter depois, mas hoje que é a sua oportunidade. Somente hoje. É hoje que você vai renovar a sua aliança com Deus. Para você receber essa vida abundante, é hoje. Porque a palavra é para você. Eu estou aqui te pregando, te falando hoje. Não é amanhã, é hoje. Você tem essa oportunidade. Podemos ficar de pé fazendo favor? Pode se converter hoje.
Pode confessar os seus pecados hoje. E hoje Jesus pode te visitar. Ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode mudar a vida da sua família. Ele pode mudar tudo, tudo. Jesus pode mudar hoje. Não espera amanhã. Não espera amanhã. É hoje que é o seu dia. É hoje. O seu dia é hoje. Abandona os seus pecados. Tenha intimidade com Deus. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai viver a vida abundante. Uma vida eterna. Uma vida que ninguém pode te tirar. Quando você tem essa vida, ninguém vai te tirar. Ninguém vai tirar essa vida. Ninguém vai tirar. Porque Jesus vai caminhar com você. Porque Jesus vai pensar com você. Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Como Ele mudou a vida desse ladrão, Ele pode também mudar a sua vida. Se você sentir no seu coração que tem algo que estava te incomodando, mas através dessa palavra, você quer algo a mais na sua vida, você pode vir aqui na frente. Se você quer mudança, você quer permanecer na vida abundante, pode vir aqui na frente. Pode se aproximar aqui na frente. Se você quer renovar a sua aliança com Deus, se você quer algo novo na sua vida, se você se sentia vazio, pode vir aqui, porque Jesus vai mudar a sua história nessa noite. Jesus vai mudar os seus pensamentos. Talvez você estava andando sozinho, mas hoje à noite Jesus te mostrou que Ele é o caminho verdadeiro, que Ele é a luz, que Ele é o pão da vida. Só nele que você pode se apegar agora nessa noite. O teu tempo é hoje, não espera amanhã. Vem renovar a sua aliança com Deus. Vem renovar a sua maneira de andar. Vem deixar os seus planos nas mãos do Senhor. Aleluia. 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 Pastores para orar pelos nossos irmãos que estão aqui. O mover de Deus está aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. No chão, Senhor, nós cremos, podemos ver. Aleluia. Estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o
abundante, Senhor. Fala para ele: eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver uma vida abundante. Eu quero viver o mover do Espírito Santo na minha vida. Receba essa vida abundante nessa hora. Receba essa vida abundante. Receba essa vida abundante agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba a mudança agora. Aleluia. Estamos aqui, nosso Senhor. Nós queremos viver o seu mover. Estamos aqui porque nós queremos viver o seu mover. Move, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Faz assim com a sua mão, por favor. Faz assim com a sua mão. Se você está sentindo a presença de Deus, ore em agradecimento a Ele agora. Se Deus falou com você hoje, agradeça a Ele agora. Em nome de Jesus, agradeça a Ele agora, em nome de Jesus. Há uma unção aqui, há uma unção profética, há uma unção de cura, há uma unção de restauração aqui nesta noite. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus está restaurando. Deus está restaurando casamento, Deus está restaurando salvação, Deus está restaurando vida financeira, Deus está restaurando saúde.